Oi, pra quem não me conhece, eu sou a Belmichu, ou Beli de Alixan, e se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo a este canal e a esse vídeo. Hoje eu vou falar sobre o meu diagnóstico de autismo. Então, começando do começo, na verdade eu já tinha feito esse vídeo, só que por algum motivo ficou sem áudio, então eu tô gravando de novo e eu espero que esteja com áudio. Se não, vou ter que fazer outro vídeo. Mas é isso, vamos lá. Começando do começo. Bom, eu sempre tive muitas dificuldades em me relacionar com as pessoas. Eu também sempre tive muita dificuldade em manter amizades. E quando eu era pequena, eu até tinha muita dificuldade em me comunicar. Me comunicar no sentido de gaguejar, eu gaguejava muito, eu tinha algumas estereotipias de tipo. E era muito difícil de controlar porque isso era direto, então eu só parei porque meus pais me ameaçavam em me bater. Então eu meio que forçava a não ter essas estereotipias e não gaguejar, porque eu gaguejei bastante quando era pequena. Então eu sempre me senti muito estranha, não só pelo fato de eu ser adotada, mas também pelo fato de que eu me sentia esquisita, não me sentia bem nos lugares. Eu sofri muito bullying, tanto na escola quanto na igreja que eu congregava. Eu não tenho lembranças legais dessa igreja. Não é que foi de todo ruim. Foi ruim, foi péssimo, foi horroroso, mas eu tenho algumas lembranças, algumas pouquíssimas lembranças boas da igreja. Então, eu sempre tive essa dificuldade. E quando em 2011 eu tive meu primeiro computador, porque até então eu não tinha um computador, quando eu tive meu primeiro computador, eu comecei a investigar algumas coisas. Eu colocava no Google algumas características que eu tinha, algumas dificuldades que eu tinha, até que eu caí em um blog. E quando eu caí nesse blog, eu percebi que tinha algumas características, na verdade estava escrito características de uma mulher autista. Então eu percebi que essas características batiam muito com o que eu tinha, com o que eu tenho no caso. Algumas características dela, como por exemplo, ser muito infantil e ser muito inocente, batia muito com o que eu tava passando, porque eu não sei se eu sou realmente infantil, mas muita gente fala que eu sou muito infantil. Inclusive, minha psiquiatra, ela fechou o diagnóstico por conta dessa minha infantilidade. Então, esse é um dos fatores também de uma mulher autista. Ela é muito infantil. Não infantil no sentido de bestinha, mas no sentido de ter características infantis. De não entender ironia, não entender sarcasmo, ser muito inocente em algumas coisas, confiar demais em muitas pessoas. Então, eu tenho essa característica. Só que foi por muitos anos eu pesquisando sobre isso e eu sempre guardei isso pra mim. Nunca cheguei a falar pra algum psiquiatra e tal, porque até então eu não passava pelo psiquiatra. Eu vim passar no CAPES em 2019. Então já faz alguns anos, né? Eu tenho 32 anos. Em 2019 eu não lembro quantos anos eu tinha, mas vai estar aparecendo aqui, eu acho. Eu vou colocar. Então eu pesquisei e é tanto que eu compartilhei essas minhas pesquisas com uma amiga minha, que hoje ela também recebeu o diagnóstico de autismo tardio. E ela também é autista. Então eu percebi algumas características que batiam e algumas dificuldades também que eu ainda tenho. Então foi aí que eu comecei a tentar me abrir primeiramente com uma psicóloga que tinha no PAMOS e daqui do meu bairro, quando eu me mudei pra cá. Só que essa psicóloga foi tão ruim, ela foi tão, eu não sei explicar, ela foi muito ruim. A atitude dela me assustou, sabe? Ela parecia duvidar da minha, como é que eu posso dizer?
da minha dúvida, né? Ela começou a duvidar, ela começou a indagar, tipo, vamos ver, isso mesmo, isso aqui lá. Ela fez de um modo que me assustou e eu aí recuei de novo. Então foram mais anos de eu escondendo isso, passando por dificuldade, passando por crise. Eu tinha crise dentro da igreja que eu não entendia por conta do barulho. O barulho era muito grande, porque a igreja que eu passei a congregar, depois que... Antes disso, antes de eu me mudar, que eu passei a congregar, essa quebra de rotina de uma igreja para outra, me acabou comigo e eu não entendia por que eu ficava agressiva, por que eu ficava mal por conta da quebra de rotina. Então, o barulho também era muito alto, as coisas, muito alto o som, e isso me incomodava, eu ficava angustiada e eu ficava muito mal. E eu não entendia, até então eu nem sequer sabia do que era autismo, eu só vim entender depois quando eu tive meu PC. Então, muitas coisas me fizeram recuar quando eu realmente entendi o que era autismo e quando eu comecei a me perguntar, será que eu sou autista? Então, até que eu recuei bastante, né? Até que determinado dia eu tentei de novo falar dessa vez com uma psiquiatra. Eu passava primeiramente pelo saúde mental do CAPS. Só que quando eu comentei com essa psiquiatra, ela não quis correr atrás. Ela simplesmente falou, não vou fazer, se vira. E eu fiquei tipo, meu Deus, e agora? O que eu faço? A única forma de eu conseguir alguma coisa pelo psiquiatra e eu não tenho como. Então, até que determinado episódio que aconteceu na minha vida, eu tava muito mal e eu tentei ir, sabe? E aí eu comentei com essa psiquiatra e aí ela me passou do saúde mental pro CAPS 2. Então aí eu passei para outra psiquiatra, ela me trocou de psiquiatra. E aí conforme eu passei, né, para CAPS 2, eu comecei a tratar esse meu problema de tentar, né? E então aí eu fui bem acolhida pelas meninas, eu amo ir pro CAPS 2, depende, né, porque é muito longe. Mas quando eu tô lá, eu me sinto muito à vontade com as meninas, eu gosto muito delas. E da minha psiquiatra nova, ela é um amor de pessoa. Então foi daí que eu pensei, vamos tentar de novo, vamos ver o que vai dar. Depois de eu ter melhorado, né, meu problema de tentar, né, e aí eu comentei com a psiquiatra nova e ela foi amor de pessoa, ela super me entendeu. E aí começou a investigação. Depois que eu me tratei, aí começou a investigação. E eu tava passando por ela desde, acho que 2024 ou 2023, não lembro. Então, eu comecei a passar por ela, não, foi em 2024, eu acho, porque foi em 2025 que eu recebi meu diagnóstico. Então, falando sobre isso, eu recebi meu diagnóstico, tá aqui o papelzinho. No dia 26... Cadê? No dia 26 de março de 2025. Só que esse papelzinho aqui não tem o nível de suporte. Aí ela teve que fazer um outro papel, que agora tá com a minha mãe, ela tá dormindo enquanto eu tô fazendo esse vídeo. Não dá pra eu pegar, não sei nem onde tá, não sei nem onde ela colocou. Mas esse outro papel fala do meu nível de suporte, que é o nível de suporte 2. Agora, por quê? É tanto que a minha nutricionista, que agora eu tô passando por uma nutricionista, quando eu comentei com ela que eu sou autista, ela falou, nossa, mas você se comunica tão bem. Pois é, eu uso muito mask, então isso é uma característica de uma pessoa autista. E principalmente de uma mulher autista. A gente mascara muito o nosso modo de falar, o nosso modo de agir, o nosso modo de agir perto das pessoas, de criar conexões. Então a gente tem muito esse mask. Mas o que é o mask? Abrindo um parênteses assim bem grande. O mask é como se fosse um camaleão.
ele vai pegando as cores pra ele, conforme ele vai passando por determinados lugares, ele vai absorvendo essas cores e vai aparecendo essas cores no corpinho dele. Então é assim que é um mask, assim que a gente faz. A gente meio que interpreta um personagem, basicamente. Então a gente meio que pega algumas características daqui, dali, pega uma característica de algum filme, de algum personagem, e aí a gente coloca no nosso jeito de falar, no nosso jeito de dar entonação na fala. Então, eu uso muito o mask, eu uso tanto o mask que eu nem sei quem realmente eu sou. Então, assim, eu obtive esse diagnóstico de autismo já faz um ano e foi um alívio. Eu não tô tipo, sou autista, que legal. Não, não é legal, é horrível. Eu pude entender melhor por que eu tinha tanta crise, por que eu passava por determinadas situações e eu não entendia por que eu estava passando. E principalmente, me abrindo aqui com vocês, eu pude entender por que meu relacionamento terminou. Me abrindo mais com vocês, mais do que eu já me abri demais aqui nesse vídeo, falando sobre meu diagnóstico, como é que foi e tal. O meu relacionamento, ele terminou por conta do meu autismo. Essa pessoa não entendia, pelo que eu tiro conclusão disso, sabe? Não entendia, não corria atrás para entender, não pesquisava para entender o que é o autismo na mulher, o que acontecia comigo, por que eu agia de determinada forma. Não era porque eu queria, era por conta do meu autismo. E essa pessoa não fazia questão de pesquisar, para ela não era nada. Então, era muito difícil conviver com uma pessoa assim. Essa pessoa foi um amor de pessoa comigo, foi maravilhoso, meu ex-namorado foi maravilhoso comigo, mas tinha essa barreira. Ele não pesquisava, ele não fazia questão de pesquisar. Então, eu sentia isso, sabe? Porque eu falava, é por conta do meu autismo que eu sou assim. E ele achava que eu estava usando meu autismo de muleta, basicamente. E não era isso. É tanto que quando eu conversei com ele, assim que a gente terminou, quando eu conversei com ele falou basicamente, você estava nos lugares comigo, mas parecia que você não queria estar. Você não ia na minha casa direto. Toda vez que eu perguntava se você está feliz, você falava que não. Só que, deixa eu explicar. Não era que eu não queria estar no lugar com essa pessoa. Eu gostava, eu amava estar no lugar, estar nos lugares com essa pessoa. Só que eu me desgastava muito, quebrava muito minha rotina, então, me esgotava demais. E eu acabava transparecendo isso. Por mais que eu estivesse feliz com essa pessoa, por mais que eu estivesse amando essa pessoa, eu ainda amo essa pessoa. Então, basicamente, foi isso que aconteceu. E quando ele perguntava, você está feliz? Quando a pessoa pergunta isso para um autista, o autista ele vai dar a volta no mundo inteiro e vai pensar, o que me faz feliz? Porque é exatamente isso que acontecia. Eu dava uma volta na minha vida inteira perguntando, o que eu tô feliz? Será que eu tô feliz? Não, eu não estou feliz, eu tô normal. Então eu falava que não estava feliz, estou normal. E só que eu não entendia que ele queria dizer, você está feliz comigo? Ele não deixava claro. Então como é que eu ia entender? Então, essas coisas nas entrelinhas, esses lances de, tem que sair pros lugares, você tem que sair pra família, ver a família do namorado. Essas interações sociais me desgastam muito. Eu nunca entendia, não entendo. E não é que eu não fazia questão de estar com essa pessoa. Eu fazia questão de estar com essa pessoa, só que me desgastava demais, ainda me desgasta, assim, pra sair. Toda vez que eu saio, quando eu chego em casa, eu tenho que dormir, eu tenho que me regular. Tem que ficar tudo escuro pra mim, ficar tudo escuro no meu quarto. Aí eu ligo o ventilador pra ouvir o barulho do ventilador, pode estar um frio de lascar, mas eu ligo o ventilador, como tá ligado agora, e aí eu vou dormir pra me regular. E eu acordo um pouco melhor. Ainda não tão melhor assim, mas eu acordo um pouco melhor. Então,
foi por isso que meu relacionamento terminou, por conta do meu autismo. Não é legal ser autista, não é legal ter autismo. Eu sei das dificuldades que eu passei, que eu ainda tô passando. Não é uma vida glamurosa, como muitas pessoas acham que é. Tipo, eu tenho autismo, ai que legal. Não, não é. A gente passa por cada coisa, por cada situação que é complicado. Então, foi isso que aconteceu. É tanto que eu queria mostrar pra vocês, né? Fechando aspas aí, fechando esse gancho sobre por que meu relacionamento terminou. Hoje eu tenho algumas coisas que me ajudam no meu autismo, que é o quê? Eu tenho esse brinquedinho aqui, que é tipo um dado, que eu sempre deixo na minha bolsa pra ficar brincando. Que tem um barulhinho legal. E eu tenho esse bichinho aqui que eu gosto muito dele. Ele é um cachorrinho, ó. E aí eu sempre fico esticando, fico apertando. Ele é sensorial, sabe? Foi uma amiga minha que me deu. Eu tenho outras coisas aqui, só que tá guardado. Eu tenho um golfinho pra apertar também. Eu tenho um mordedor que eu não sei onde tá. Não sei onde eu coloquei. Mas eu tenho essas coisas. Eu tenho esses Finger Toys, que é o nome. E isso me ajuda. E eu tenho esse fone agora, que ele é anti-ruído. Ele abafa um pouco o barulho de fora. Então eu consigo ouvir minhas músicas, consigo ir para os lugares com ele. Logicamente ele não é nada discreto. Então eu utilizo só para ir, por exemplo, em consulta ou ir fazer compras e etc. Mas para usar na igreja, isso aqui não dá. Então eu vou ter que comprar um abafador de ruído pequeno, aquele que fica só no ouvido escondido, pra eu me acostumar, né? Porque eu não sou muito acostumada com essas coisas, né? Então é muito novo pra mim. Tudo é novo. Quando você recebe o seu diagnóstico, é um alívio. Mas é tudo muito novo, tudo muito nublado. Porque só agora que vem tendo alguns estudos, algumas formas mais claras do que é o autismo na mulher, porque o autismo na mulher, ele é muito diferente do autismo no homem. O autismo do menino, da menina é muito diferente. Então, por isso. E eu tenho o meu Cipiteia, que eu fiz. E eu tenho o meu cartão de transporte, que eu uso esse cordão. Ele tem de um lado o girassol e do outro o do autismo. E aí eu uso essas coisas, sabe? Então eu tenho essas coisinhas e eu utilizo elas. Eu deixo isso aqui sempre na bolsa, caso seja necessário. Eu não gosto de utilizar os dois ao mesmo tempo, porque infelizmente muita gente reclama. E eu não sei por que isso incomoda tanto o pessoal. E eu também acho feio, né? Então, esteticamente eu não acho muito legal. Então eu só uso só isso aqui do transporte, que é mais cômodo. Eu só vou lá e coloco, encosto, né, na catraca, no negócio da catraca, não sei o nome daquilo. E aí eu passo. Eu tenho um outro cartão também, que é o de Santos, que é com acompanhante. Esse aqui eu utilizo sem acompanhante. Então é isso. Eu tô começando a me entender melhor, começando a entender por que eu tenho algumas crises. Eu não tô tendo tanta crise quanto eu achava que teria. E antes disso, eu tinha o diagnóstico de borderline. Só que o borderline, ele mascara muito o autismo. Então, foi muito difícil o diagnóstico por conta disso. E aí, eu entendi por quê. Porque o borderline, como eu disse, ele mascara. Ele esconde, né, essas características do autismo, porque são muito parecidinhas. Então, é isso. Eu tenho meu diagnóstico, meu relacionamento terminou por conta do meu autismo. Eu não estou feliz com isso. Eu tô sofrendo bastante com isso, né, pra ser sincera. E essa quebra de rotina, porque eu tinha uma rotina com essa pessoa. Então, essa quebra de rotina já vai fazer 5 meses. E eu ainda, hoje, eu sinto essa quebra de rotina. Eu ainda choro. Eu choro muito por conta disso. Eu gosto dessa pessoa.
mas infelizmente essa pessoa escolheu não ficar comigo. Enfim, então, esse foi o vídeo sobre o meu diagnóstico de autismo, como foi, o que aconteceu, as viravoltas, quase que sai as viravoltas, quase sai de novo, da minha vida, sobre o meu autismo, por que ele me dificulta tanto, por que eu odeio ele. E é isso. Se você não for aqui, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Eu fico feliz que isso tenha interessado você. Continue aqui no meu canal, continue vendo os outros vídeos sem ser o da IA. Não veja o vídeo da IA, tá? Por favor. E se você já é velhinho aqui no canal, muito obrigada por continuar me apoiando. Isso é muito importante. É importante porque me motiva bastante a trazer novos vídeos aqui pro canal, mas sem me forçar. E é isso, um super beijo. Tchau!